Fala galera, meu nome é Felipe Rocha, eu sou professor de Química e hoje nós estamos aqui no Tudo Mastigado. Hoje falaremos de métodos de separação de materiais. Mas só recapitulando o que a gente viu na semana passada, a gente viu os estados de agregação da matéria, sólido, líquido e gasoso. A gente deu uma passada rapidamente pelo gráfico, tranquilo? Em que a gente tem sólido, sólido, líquido, líquido, líquido gasoso, até chegar no gasoso, onde a gente tem os pontos de fusão e os pontos de ebulição, que são extremamente importantes para nós. Beleza? Vimos também o nome dos processos de transição de fase, solidificação, liquefação, condensação, fusão, que vocês já estão carecas de saber aí. Se tá sentindo dúvida, volta lá no videozinho anterior e assista, porque vocês vão perceber que a gente vai necessitar desse conhecimento prévio para continuar o conteúdo de hoje. Beleza? Mas só antes de começar a fazer as questões, eu queria perguntar a vocês o que vocês imaginam, o que vocês entendem por materiais, tá? Materiais na química, ou a química descreve os materiais como compostos no mesmo recipiente, um sistema em que eu tenho mais de uma substância. Eu tenho no mínimo duas substâncias ali dentro daquele recipiente. Então, antes de começar a estudar os métodos de separações de materiais, a gente tem que entender o que são materiais, ok? Então, materiais pra gente, vou desenhar aqui, fazer um esboço pra gente ter uma ideia na nossa cabeça do que sejam materiais. Nós temos aqui um recipiente, e nesse recipiente, se eu colocar nesse recipiente aqui uma substância, vamos supor, a água. Você concorda comigo que nesse recipiente aqui, se a gente considerar que a água está, aí no seu alto grau de pureza, a água ela vai estar aqui sozinha nesse recipiente? Considerando que a água está no alto grau de pureza, a gente tem ali dentro somente uma substância. O que acontece? Se eu vier nesse mesmo recipiente e começar a adicionar outras substâncias, como por exemplo o álcool, agora eu não vou ter mais uma substância dentro do recipiente. Agora eu vou ter duas substâncias no meu recipiente. E se eu tenho duas substâncias em um recipiente, a gente chama isso de material. A gente não classifica mais como substância. Um conjunto de substâncias. A soma, na verdade nem soma, acho que essa palavra não equivale aqui, mas se eu tenho duas substâncias no mesmo recipiente, eu classifico isso como materiais. Professor, eu posso adicionar mais substâncias? Pode, você pode vir aqui tacar sal, você pode vir aqui, mas aí você tem que ter um propósito para isso. O que é importante? Se eu tenho duas, três, 4, 5, 6 substâncias no mesmo recipiente, eu classifico isso como material. E o que a gente vai trabalhar hoje? Os métodos de separação de materiais. A gente vai querer exatamente isolar o álcool da água. A gente vai querer que o objetivo dos métodos de separação de materiais é exatamente isolar as substâncias que estão nesse recipiente em outros recipientes afins totais aí, seja afins industriais ou afins ambientais e tudo mais, ok? Deu para sacar a loucura aqui, tranquilinho. Materiais, tenho duas ou mais substâncias no mesmo recipiente, beleza? Então vamos lá para a questão 1, na verdade para a questão 14, a primeira que a gente vai fazer aí, questão 14 do material que vocês podem estar adquirindo, ok? Tirada aí do Enem. Com base em projeções realizadas por especialistas, prevê-se para o fim do século XVI o aumento de temperatura média no planeta entre 1,4 graus Celsius e 5,8 graus Celsius. Como consequência a esse aquecimento, possivelmente o clima será mais quente e mais úmido, bem como ocorrerão mais enchentes em algumas áreas e secas crônicas em outras. O aquecimento também provocará o desaparecimento de algumas geleiras, o que acarretará o aumento do nível dos oceanos e a inundação de certas áreas litorâneas. As mudanças climáticas previstas para o fim do século XVI, na verdade do século XXI, perdão, 2 pontos. Aí tem as alternativas aí.
Antes de ir para as alternativas, eu queria mostrar para vocês o seguinte, o que vai acontecer, o que ele descreveu aí para a gente nessa questão. Ele falou que vai ocorrer, o clima vai ficar mais quente, mais úmido, ocorrerá enchentes e áreas secas, e ocorrerá secas crônicas em algumas áreas. E aí o ponto dessa questão é, o aquecimento também provocará, é o que o aquecimento provoca. Ele primeiro falou que vai ocorrer o aumento de temperatura, mas aí o que nos interessa para resolver essa questão é o que acarreta esse aquecimento, ok? E o que acarreta? O desaparecimento de algumas geleiras. E olha aqui no quadro comigo. Se eu tenho uma geleira, não vou desenhar porque minhas aptidões de desenhos não são muito favoráveis, ok? Mas eu tenho uma geleira aqui. Se eu aqueço essa geleira, se eu venho aqui nessa geleira e aumento a temperatura, o que vai acontecer com essa geleira? Ela vai derreter, ou seja, ela vai passar do estado sólido para o estado líquido, que a gente viu isso na aula passada, ok? A partir de quem? Da absorção de energia causada pelo aumento das temperaturas. Tranquilo? Volta lá comigo no slide. Desaparecimento de algumas geleiras, o que acarretará o nível dos oceanos e a inundação de certas áreas litorâneas. Olha para cá, o que vai acontecer? A gente vai ter, vamos supor que aqui nós tenhamos o mar a esse nível aqui, ok? A esse nível aqui, exatamente. E o que vai acontecer quando a gente derreter a geleira com aquecimento? O nível do mar vai aumentar. Então, o que acontece? Basicamente, a gente vai ter o mar com um nível mais alto aqui. Isso está descrito na nossa questão, ok? E aí, o que isso acarreta para a gente? Vamos ler aí nas alternativas. Letra A. Provocarão a redução das taxas de evaporação e de condensação do ciclo da água. Olha aqui, o que acontece? A taxa de evaporação e condensação. De novo, eu tenho aqui o mar. E o que acontece? Vamos desenhar uma nuvenzinha aqui. E o sol, lindo e maravilhoso. O que acontece? A energia liberada pelo sol chega aqui na superfície do mar e faz com que algumas moléculas de água se desprendem e passem do estado líquido para o estado gasoso, evaporação. Essas moléculas no estado gasoso, elas vão sendo acumuladas aqui na atmosfera. Na verdade, aqui pertozinho, tranquilo, na nuvenzinha. E aí o que acontece? Vai chegar um nível que vai ter tantas moléculas de água ali, que vai acontecer a precipitação. Ok? Vai acontecer a precipitação. E aí o que acontece? Ele não falou que vai aumentar o nível do mar? Se eu tenho maior aquecimento, maior temperatura agora, eu vou ter o quê? Tanto as geleiras derretendo, quanto o nível do mar evaporando mais. E aí esse nível do mar evaporando mais, o mar evaporando mais, o que vai acontecer? Eu vou ter mais precipitações, o que vai causar mais chuvas, né? Mais comumente chamados aí. E aí o que acontece? Faz sentido provocação da redução das taxas de evaporação e de condensação do ciclo da água devido ao aumento da minha temperatura? Não. Se eu aumento a minha temperatura, o que vai acontecer? Eu vou ter mais desprendimento de moléculas de água da superfície da água. Então eu vou estar evaporando mais. E se eu evaporo mais, eu tenho mais precipitação dessa água, ok? Então a letra A aí, ela está completamente contrário ao que está dizendo na nossa questão. Letra B. Poderão interferir nos processos do ciclo da água que envolvem mudanças de estado físico. Olha aqui, a gente viu uma questãozinha, questão 4 da semana passada, ok? Se vocês quiserem assistir o outro vídeo, que tinha um desenho bem mais bonito que esse aqui. Mas eu acho que esse esqueminha dá pra gente entender.
O que acontece? Vocês observaram que com o aumento da temperatura, eu tive um aumento da evaporação da água do mar e, consequentemente, eu tive um aumento na precipitação. Então, eu tive uma alteração nos processos envolvidos no ciclo da água. Concorda comigo? Outra, meu mar está aqui, o meu sol e minha nuvenzinha. O que está dizendo aí na letra B? Poderão interferir os processos que envolvem mudanças de estado físico. Quais são as mudanças de estado físico que está acontecendo? Acabei de explicar. Evaporação e condensação. São processos físicos? São. Por quê? Está alterando a natureza, a composição da minha matéria? Não. Eu tenho água líquida, vai para água gasosa, condensa, volta a ser água líquida. Então a letra B tem muitas chances de estar correta, ok? Mas vamos conferindo aí nas outras alternativas. Letra C. Promoverão o aumento da disponibilidade de alimento das espécies marinhas. Promoverão o aumento da disponibilidade de alimento. Galera, a pergunta é o seguinte, tá? Com o aumento da temperatura, você acha que vai ter um aumento da distribuição de nutrientes no meu mar? Eu não vou aumentar, não vou conseguir fazer com que a quantidade de nutrientes, Mari, que fortalecem aí a cadeia alimentar da nossa diversidade marinha, fazer com que esses nutrientes aqui aumentem, tá bom? Não tem correlação o aumento de nutrientes com o aumento da temperatura, com o aquecimento geral do nosso planeta, ok? Então a letra C aí, ela tá um pouco fora dos padrões da nossa questão, do que a questão está pedindo. Letra D. Introduzirão um aumento dos mananciais, o que solucionará os problemas de falta de água do planeta. Induzirão o aumento dos mananciais. O que acontece nessa letra D aí? A gente vai ter o aumento dos mananciais. A gente pode pensar, poxa, a gente vai ter mais chuvas, mais precipitações. Então a gente vai conseguir aí abarcar mais águas nesses mananciais. Porém, se vocês observarem o resto do item aí na letra D, o que solucionará os problemas de falta de água do planeta. Gente, o planeta tem falta de água? Não. A gente está querendo... Ah, professor, é uma discussão muito longa. Mas o seguinte, a água tem demais. O negócio é que a gente não tem tanta água doce disponível, ok? E a gente não pode confundir, e ele não especificou isso ali na nossa questão. Ele não diferenciou água doce, água salgada, água para consumo humano, água para reuso, ele não especificou. Ele falou falta de água no nosso planeta. E o nosso planeta ainda não tem essa falta de água aí. Esse aquecimento também não acarretaria, tamanho problema, sim, somente, ok? Com licença. Letra E. Volta lá nas alternativas. Causarão um aumento do volume de todos os cursos de água, o que minimizará os efeitos da poluição aquática. Causarão um aumento do volume, olha só. O que o aquecimento vai fazer? Vai fazer com que as águas aqui, elas evaporem mais. E se elas evaporam mais, eu não vou aumentar o volume, ok? Eu vou aumentar o volume a priori só depois da nossa precipitação. Vocês perceberam o seguinte? Cara, se eu tivesse lendo essa questão sozinho, eu teria 2 a 3 alternativas aí que encaixaria mais ou menos nessa questão. E o Enem tem muito disso, tá? É meio clichê falar isso, mas o seguinte, o Enem ele quer a resposta mais correta para aquilo que ele está pedindo no texto, ok? Então cabe muito da nossa interpretação. É muito mais do que eu saber sólido para líquido para gasoso, gasoso para... Eu tenho que saber aplicar isso no que ele está me pedindo no texto, ok? Temos que tomar muito cuidado. Então, o gabarito dessa questão aí, 14, o Enem considerou a letra B, tá? Como a mais correta. Poderão interferir nos processos do ciclo da água que envolvem mudanças de estado físico. Certinho. Vamos lá para outra questão, tá? Questão 3, que fala mais propriamente de alguns métodos de separação aí. Enem. Entre as substâncias
usadas para o tratamento de água, está o sulfato de alumínio, que em meio alcalino forma partículas em suspensão na água, às quais as impurezas presentes no meio se aderem. O método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio com as impurezas aderidas é... Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, tá? O sulfato de alumínio, ele é descrito dessa maneira. Sulfato, que é o nosso ânion SO4, e o alumínio, que é o nosso cátion 3+. O que que acontece? Esse sulfato de alumínio aqui, quando reage com a água, eu não vou mostrar a reação para vocês aqui, mas quando reage com a água, o que que acontece? Forma o hidróxido de alumínio, tá bom? E essa questão aí, ela tem um pouquinho de erro conceitual, porque o que que acontece? Aqui não são o método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio. Não é o sulfato de alumínio que é retirado. O sulfato de alumínio reage, forma o hidróxido de alumínio e esse hidróxido de alumínio aqui que é retirado da água, ok? E aí ele explica o como é retirado. Forma partículas em suspensão na água, às quais as impurezas presentes no meio se aderem. E aí, ó, fazendo um esqueminha um pouco geral aqui, o que que acontece? Nós temos várias partículas de hidróxido de alumínio, agora que a gente entendeu, ok? Várias partículas aqui amarelinho, representando o nosso hidróxido de alumínio. E as impurezas, vou representar aqui, ó, as impurezas. Impureza com os tracinhos, tá? Só para vocês aí fazendo a legenda aqui da nossa imagem. As impurezas que estão presentes na solução, elas vão se aderir a partículas de hidróxido de alumínio. Tranquilo? No momento em que elas se aderem a essas partículas, o que que vai acontecer? Você concorda comigo que a gente vai estar aumentando a massa, a gente vai estar aumentando a massa desses compostos aqui? O que que acontece? A gente vai estar aumentando também a sua densidade, ok? Massa sobre volume. Densidade, acredito que vocês já devem ter visto aí. Relembrem, densidade, o conceito de densidade é importante para vocês, tá bom? Só que o importante é o seguinte, quanto mais denso o nosso material, a tendência é com que ele vá para o fundo do nosso recipiente. E quanto menos denso o nosso material, a tendência é que ele flutue, ok? Então é basicamente o seguinte, nós temos aqui um outro recipiente, e aí vamos supor que nós tenhamos dois materiais, um branco, não sei se dá para diferenciar aí a câmera, tá? Mas temos uma substância branca aqui, representado pelo giz branco, né? E a gente tem outra substância representada pelo giz amarelo. Vendo dessa forma aí, eu queria perguntar a vocês, vocês acham que qual substância é mais densa? A branca ou a amarela? Aqui está no fundo. Então, a que está aqui embaixo é a substância que tem maior densidade e aqui é a que tem menor densidade, ok? E aí, o que que acontece? Vamos lá na letra A, né? Vamos ler todos os processos aí, A, B, C, D e E. Flotação, levigação, ventilação, peneiração e centrifugação, tá? A priori, peneiração, ventilação e centrifugação são processos de separação que a gente vem vendo e eu acredito que são nomes que fazem parte do nosso cotidiano, mais ou menos, né? Então, levigação e flotação, a gente já, opa, o que está acontecendo, o que é isso aí? Então, eu vou tentar explicar rapidamente o que é cada um, como ocorre cada processo de separação ali, para vocês tentarem, por si só, responderem essa questãozinha aí, ok? E aí, o que acontece? Vamos falar primeiro da flotação. O que acontece com a flotação? Tá? A flotação... Vamos imaginar o seguinte aqui, ó. Flotação, eu tenho um recipiente e nesse recipiente eu tenho dois sólidos.
ok? E isso é importante, eu tenho dois sólidos. Esses dois sólidos estão juntos e misturados aqui, tá? Me perdoem aí, sempre representando com amarelo e branco, mas é o nosso recurso aqui. O que que acontece? Eu tenho duas substâncias aqui, duas substâncias sólidas, ok? E eu quero separar essas substâncias. E aí, o método da flotação consiste no seguinte. Concorda comigo que a densidade é uma propriedade específica da substância? Então, cada substância tem uma determinada densidade, a determinada temperatura e pressão. Ok? Então, se eu tenho duas substâncias aqui, uma substância tem uma densidade e outra substância tem outra densidade completamente diferente. Querendo ou não, uma substância vai ser mais densa e outra substância menos densa. O que que a gente vai ter que fazer? Na verdade, no que consiste o processo de flotação? Na adição, olha só, na adição de um líquido, ok? E esse líquido, ele tem que ter densidade intermediária entre os sólidos. Por quê? Exatamente para ocorrer isso aqui, ó. Nós temos, representando aqui de novo, o recipiente. E no momento em que a gente adiciona um líquido aqui, o que que vai acontecer? Ele tem que ter densidade intermediária. Deixa eu só pegar um outro gizinho aqui para representar com outra cor. Vou pegar aqui o maravilhoso verde. O que que acontece? Vamos supor que o amarelo aqui, ó, vamos pegar daqui para a gente já seguir a mesma lógica. Vamos supor que a substância amarela seja a mais densa, tá? No momento em que eu adicionei esse líquido de densidade intermediária, o amarelo vai precipitar. Esse líquido de densidade intermediária vai fazer o quê? Opa! Tá caindo. Agora vai. Esse líquido aqui, ó, de densidade intermediária, vai ficar entre os dois sólidos e o sólido branco, que é o menos denso, vai ficar aqui pertinho da borda do nosso recipiente. Vocês estão conseguindo observar que nós temos agora 3 patamares e os dois sólidos eles estão o quê? Separados. Eu alcancei o meu objetivo? Alcancei, porque eu queria o quê? Separar os dois sólidos. Mas, professor, não tinha que tirar agora? Sim, aí são processos mais físicos, né? Você vem aqui, tira esse primeiro sólido, depois derrama esse líquido e o outro sólido vai estar aqui no recipiente. Mas o principal motivo do porquê da flotação é o quê? Adicionar um líquido de densidade intermediária para fazer com que o sólido de maior densidade precipite e o sólido de menor densidade flutue. Ok? Flotação. Vamos lá para levigação. Levigação, não vou nem desenhar, mas o que acontece com a levigação? A levigação é basicamente o seguinte, você tem sólidos, novamente, 2 sólidos, 3 sólidos, 4 sólidos, e esses sólidos têm densidades diferentes. A levigação pode ser chamada também de tamização, ok? Levigação, tamização. No que consiste esse método de separação de materiais? Nós temos esses sólidos de densidades diferentes e a gente vai jogar uma corrente de água, ok? Uma corrente de água. E essa corrente de água, ela vai separar os nossos sólidos pela diferença de densidade também, tranquilo? A lógica é o seguinte, você tem aqui 2 sólidos de densidades diferentes, um mais denso e outro menos denso. No momento em que você joga aqui, ó, joga uma corrente de água, passa uma corrente de água no meio desses sólidos, o que acontece? O menos denso ele é levado mais longe do que o mais denso. Concorda comigo? O menos denso ele é levado mais facilmente, porque ele é mais leve, ele é menos denso. E o mais denso ele já tem uma resistência um pouco maior pela corrente de água. E aí vai chegar um determinado momento em que o menos denso ele vai estar numa distância que a gente considera que a gente conseguiu separar esses 2 sólidos. E aí a gente pega isso, usa para os fins que a gente quer, pega esse de maior densidade, usa para os fins que a gente quer. A gente conseguiu separar duas substâncias? Conseguimos, a partir do processo chamado levigação, também conhecido como tamização. Beleza? Ventilação. Galera, a ventilação é basicamente, na verdade é muito parecida com a levigação. Só que em vez de eu colocar uma corrente de água, eu vou colocar uma corrente de
ar. Eu vou colocar um ar Vou colocar um ar aqui, uma corrente de ar muito forte, e o que vai acontecer? O menos denso vai ser levado primeiro, e o mais denso, como tem um peso maior, né, uma massa maior, o que vai acontecer? Ele vai ter uma resistência maior quanto a essa corrente de ar. Então ele vai sendo levado mais lentamente. Então eu consegui separar. Então qual é a principal diferença de levigação e ventilação? Levigação. Corrente de água separa nossos 2, 3 sólidos pela diferença de densidade. 2. Ventilação. Ventilação separa 2, 3 sólidos pela corrente de ar que é jogado ali. Beleza? É inserido ali no nosso sistema. Peneiração. Peneiração é exatamente isso aí que vocês imaginam ou que vocês têm aí uma vivência, acredito eu, que é simplesmente o quê? A gente vai separar por tamanho de partículas, ok? A gente tem uma peneira e nessa peneira a gente tem vários furinhos, concordam comigo? E aí a gente começa a balançar. Imagina aí uma peneira, você começa a balançar. Vai sair todas as partículas de todos os tamanhos, de todos os diâmetros ali embaixo? Não, vai sair somente as que conseguem passar pelos furinhos, concordam comigo? Pelos buraquinhos. Então a peneiração é exatamente isso aí. Essa imaginação que vocês acabaram de ter. Acredito que a peneiração, a maioria consegue visualizar, é muito presente no nosso cotidiano, ok? E centrifugação. Centrifugação basicamente a gente vai acelerar o nosso sistema no movimento circulatório e a gente vai criar um centro de inércia. E nesse centro de inércia, as substâncias mais densas, elas vão o quê? Permanecendo ali, e aí no momento em que elas permanecem, elas vão se sedimentando no fundo do nosso recipiente, ok? Então, centrifugação, a gente cria um movimento circular muito rápido, muito intenso, para criar um centro de inércia, e de novo, as substâncias mais densas, elas vão precipitar, ok? Então, eu acredito, professor, não entendi muito bem, ou então é muita coisa, muita informação, volta um pouquinho o vídeo daqui a pouco, vai devagarzinho, dá uma pesquisada e tenta responder essa questão 3 aí. O que que a questão 3, olha só, hein? O que que a questão 3 ela está pedindo? O método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio com as impurezas aderidas é A. Aí ele descreve lá de novo, ó, entre as substâncias usadas para o tratamento de água está o sulfato de alumínio em meio alcalino, forma partículas em suspensão na água, às quais as impurezas presentes no meio se aderem. O que eu falei aqui no comecinho? Quando as impurezas aderem-se ao hidróxido de alumínio, o que vai acontecer com a densidade? Vai aumentar. E aí eu quero que vocês deem uma raciocinadazinha e tenta prever, né? Ou então identificar se vai acontecer a flotação, se vai acontecer a levigação, se vai acontecer a ventilação, e se vai acontecer a peneiração ou a centrifugação. Quer outra dica? Vai por eliminação, tá bom? Vocês vão ver que vai chegar num determinado ponto que vai ter que ser aquela ali, ok? Valeu, cuide-se, não saiam daí, porque daqui a pouco, 2, 3 minutos, vocês vão ter uma aula maravilhosa aí com o nosso professor Mamá e depois a gente vai continuar essas questões de método de separação de materiais. Valeu e até daqui a pouco. Forte abraço!